Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Muitas pessoas já me perguntaram qual o propósito do canal, por que eu gravo vídeos relacionados à história, filosofia, literatura, teologia e outros temas. Por que eu faço esses vídeos? Qual o meu grande propósito com isso? Óbvio que eu poderia responder que é simplesmente ter um canal no YouTube, para que as pessoas possam então assistir e ter um pouco aí de conhecimento, ou simplesmente poderia dizer que é algo que eu gosto, que me dá prazer aprender novas coisas e que eu gosto de tratar desses temas. Mas existe também o outro conceito que eu coloco para o canal Três Vias, que é a vida intelectual. É seguir uma vida em que eu me dedico aos estudos, em que eu me desenvolvo e que ao mesmo tempo eu irei apresentar para vocês aqui aquilo que eu entendo como sendo algo benéfico para a vida de estudo. E aí, dentro dessa conceituação, é que nós temos essa ideia de vida intelectual. Né? O que seria uma vida intelectual, afinal? Né? O que é ter uma vida intelectual? E aí nós temos a conceituação dada por Seth Langes, né? Que é um grande escritor que escreveu um livro chamado A Vida Intelectual. A própria ideia de vida intelectual pode ter várias definições, você pode encontrar outros autores com outros tipos de definições sobre o que seria uma vida intelectual, mas particularmente eu gosto muito da obra A Vida Intelectual do Seth Langes, né? Tanto é que eu tenho várias edições aqui, né? Eu tenho a edição publicada ainda em francês, enquanto o Seth Langes estava vivo ainda, né? Ele é da França, La Vie Intellectuelle aqui. Essa é a edição última, né? Pouco antes do falecimento do Seth Langes, e a versão original em francês, publicada então na época em que ele estava vivo ainda. Depois dessa edição, nós temos a edição aqui de 1957, que foi publicada em Portugal e também no Brasil, com tradução do Antônio Pinto de Carvalho. Então essa foi a primeira versão em português e que circulou durante vários anos, né? Então são essas duas edições as mais antigas que eu tenho. Depois de passado muito tempo, a editora Realizações republicou a obra, aqui A Vida Intelectual, seu espírito, suas condições, seus métodos. Depois nós tivemos outras republicações e com o passar do tempo está aumentando a quantidade de publicações dessa obra, né? A Vida Intelectual pela editora Quirion. Depois nós temos A Vida Intelectual pela minha Biblioteca Católica. Esse aqui foi um brinde, né, que veio junto com outro livro e aqui tem uma nova tradução. E temos aqui a nova versão da editora Realizações, que é uma versão bilíngue em capa dura. E a mais recente edição é A Vida Intelectual pelo Centro Dom Bosco, aqui com a apresentação de Dom Athanasius Schneider, que é a nova edição que foi lançada há pouco tempo. Então são várias edições, você pode optar aí por qualquer tipo de tradução. Aqui no canal eu já fiz uma série de vídeos em que eu analiso cada capítulo utilizando essa versão aqui. Eu poderia recomendar um tipo de tradução específica, né? Cada uma delas tem suas qualidades e seus defeitos. Eu, mais particularmente por uma questão de colecionador, de sentimento, eu gosto muito dessa edição de 1957 e é a que eu gosto mais de ler e reler, né? Enfim, várias opções aí para que você possa ter aí esse estudo desse livro e também o vídeo aqui no canal Três Vias que trata de parte por parte desse livro, que você pode ler aquele capítulo e também depois assistir o vídeo. Mas o que é então vida intelectual? Já que nós temos aqui um livro que trata sobre isso, qual a definição que eu poderia dar para alguém que é intelectual? Eu gosto dessa definição do Seth Langes, que eu vou ler para vocês, é justamente logo no início, né, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, que tem como título A Vocação Intelectual. E aí, lá no início, ele fala: falar de vocação equivale a designar os que pretendem fazer do trabalho intelectual a sua vida, ou porque dispõem de vagar para se entregarem ao estudo, ou porque, no meio de ocupações profissionais, reservam para si, como feliz suplemento e recompensa, o profundo desenvolvimento do espírito. Então, aqui ele tenta já, desde o início, apresentar o que seria essa tal de vida intelectual, dentro da ideia de que é uma vocação. Ou seja, primeiro nós temos vários caminhos a seguir na vida, vários caminhos que você vai querer dedicar o seu tempo, querer dedicar a sua atividade em relação àquilo. Então, vocação pressupõe
um caminho a se escolher. Então, às vezes você quer ser um grande artista, você vai seguir aquele caminho. Às vezes você quer ser um grande médico, você vai seguir aquele caminho profissional. E, enfim, cada pessoa tem a sua vocação, tem aquilo que ele entende que ele tem que seguir aquilo, né? A vocação religiosa, né? A pessoa pode se dedicar a isso. Normalmente a vocação ela tende a te chamar ao longo do tempo, por isso o nome vocare, né, do latim, que é chamar. Então, a ideia de vocação equivale a dizer aqui, a vocação intelectual, né, aquele que vai dedicar a sua vida a esse trabalho intelectual. Né? Os que pretendem fazer da sua vida o trabalho intelectual, como está dizendo aqui, né? O trabalho intelectual nós vamos ver logo adiante o que seria esse tal de trabalho intelectual. Mas basta dizer é que você vai gastar parte do seu tempo, a sua dedicação estará direcionada a produzir um trabalho, a uma grande obra, e essa grande obra está justamente relacionada a uma produção intelectual. Seja você tendo tempo ou não tendo tempo suficiente para se dedicar a isso, mas você terá algo direcionado a isso. Por que eu digo? Aqui ele classifica aquelas pessoas que têm tempo para ficar só estudando e só tendo o tempo para escrever e para ter essas atividades intelectuais, e aquela pessoa que não tem esse tempo necessário porque ela precisa sobreviver, ela precisa trabalhar, ela precisa ter uma atividade profissional, mas no final do dia ou no início do dia, no tempo que ela escolheu, ela se dedica ali a produzir algo ou a fazer o seu trabalho intelectual, os seus estudos. Então, por isso, existem essas duas modalidades. Então, existem aquelas pessoas que são profissionais, né? Às vezes você é um dentista, né? Às vezes você é alguém que vende produtos em uma loja. Isso é a sua profissão, não é necessariamente a sua vocação. E aí você exerce a sua atividade, o seu trabalho cotidiano para obter a sua renda, para que você possa ter aí a sua saúde e a sua vida preservada. E aí depois, ao longo do tempo, você vai pleiteando, você vai buscando ampliar os seus estudos e se desenvolver. Então, o trabalho intelectual não é só para quem tem tempo disponível de sobra para se dedicar à leitura e também à análise de obras ou mesmo a escrever livros, né? O trabalho intelectual está associado àquele que está disposto, ou àquele que tem a vocação. Então, por isso tem essas duas divisões aqui. E aí, ele coloca, né, a recompensa, né, e esse suplemento para quem exerce o trabalho é esse profundo desenvolvimento do espírito. Então, o trabalho intelectual é um caminho, uma vocação que você vai seguir, né, e esse caminho ele está direcionado à produção de um trabalho intelectual, uma obra que vai contribuir para a humanidade e ainda, ao mesmo tempo, você vai buscar esse desenvolvimento que ele coloca no desenvolvimento do espírito, né? Então, ou da mente, né? Pode ser traduzido assim também na versão em francês. Então, quando você busca um profundo estudo, um profundo aprimoramento de si mesmo, e logo depois você vai apresentar uma grande obra. Por que eu digo isso necessariamente? A ideia inicial, especialmente aqui do canal, é apresentar os fundamentos, as obras, os grandes autores, para que você possa ter esse conhecimento basilar. Tendo esse conhecimento de base, você vai conseguir então ter o diálogo necessário com os intelectuais. Ou seja, não adianta nada você não saber nada de filosofia e querer escrever uma obra ali, dizer que já é um intelectual. Primeiro você precisa entrar no debate, para que depois você possa trazer a sua contribuição. Eu já vi vários livros, né, de pessoas que escrevem um livro e acham que inventou a roda, né? A pessoa escreve uma coisa e acha que ela é genial, que ela desenvolveu uma coisa nova, quando aquilo ali já foi escrito há 300, 400 anos atrás. Então, você tem que primeiro buscar entender o diálogo em torno daquele tema que você está querendo contribuir. Então, quando um médico vai fazer o seu trabalho, ele vai se inteirar sobre aquilo que é melhor para se aplicar àquele trabalho. Da mesma forma, o cientista, quando ele vai produzir algo, ele vai buscar algo que seja já estabelecido na ciência, algo que ele pode ali contrapor e apresentar suas teses para depois fazer sua contribuição
real sobre aquela pesquisa científica. Então, em termos de produção, é necessário antes você conhecer tudo aquilo que já foi produzido de mais importante, e aí sabendo os caminhos daquelas pessoas, dos grandes intelectuais sobre aquele tema que você escolheu, é que você irá então verificar a possibilidade de contribuir com isso. Então o intelectual passa grande parte do tempo no estudo, compreendendo aquele tema que ele está querendo contribuir, e logo depois ele vai produzir. Então não adianta nada só estudar, conhecer muito sobre aquele tema, né? Então a pessoa sabe tudo sobre literatura, mas não contribui nada com um estudo, com uma crítica, com uma produção. Simplesmente você está se tornando um erudito se você busca apenas saber. Agora, para o intelectual que exerce a vida intelectual, ele necessariamente tem que produzir algo, e normalmente isso é escrito. É por isso que o Seth coloca aqui que é preciso sempre escrever na vida intelectual. E aí, esse trabalho, essa obra do Seth ele vai justamente explicar isso. Como que você vai lidar com a vida cotidiana, com o ambiente, com a relação às pessoas, e como você vai utilizar métodos, bons métodos para o seu estudo, para aprender e também para desenvolver algo, produzir algo. Então, o intelectual tende a fazer isso. E aqui no canal é justamente esse meio que eu estou utilizando para divulgar um pouco dos estudos que eu estou tendo, que eu estou fazendo e que estou ao longo do tempo aprendendo muito com esses grandes escritores, né? Aqui dentro do motivo, né, maior é apresentar para vocês o meu desenvolvimento, de certa forma, na minha vida intelectual, e nesse caminho todo, nós estamos juntos, né, nessa jornada. Nós estamos também compartilhando as mesmas emoções de conhecer grandes obras, os mesmos sentimentos em relação a aprender mais com os grandes pensadores, com os grandes escritores. E nesse caminho todo de vida intelectual, eventualmente eu vou acabar produzindo uma grande obra, ou uma obra pelo menos que seja razoável, dentro daquilo que eu pretendo. Isso, logicamente, demanda tempo, muito estudo, muito aprimoramento daquilo que eu estou escrevendo, e, eventualmente, ser apresentado algo que possa contribuir dentro de algum dos ramos que eu estou desenvolvendo. Talvez uma obra que seja grandiosa dentro dos vários espectros que eu estudo, ou talvez seja uma obra que não seja tão grandiosa assim, mas que contribui pelo menos com algum ponto que lá na frente pode ser algo que talvez seja útil dentro daquela bibliografia. Então a ideia de um intelectual é produzir algo, especialmente algo que irá ser benéfico não apenas para si mesmo, mas para os outros. E não apenas para os outros do momento, mas ao longo da história da humanidade. Então, de nada adianta eu escrever uma obra que seja útil para a humanidade nesse exato momento, mas dá para que 100 anos, para que 500 anos, não vai ter tanta utilidade, porque já perdeu justamente essa questão de atingir aquela cerne, né, humano propriamente. Então, o intelectual busca contribuir para a humanidade de forma atemporal, né? E isso exige, logicamente, um grande discernimento de estudos de obras que foram escritas ao longo de várias eras, e que aí, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo esse conhecimento de entender o que é, de fato, algo atemporal e que irá ser fonte, né, para a contribuição da humanidade. Então, é basicamente isso. Tudo está relacionado ao propósito da vida intelectual, e enquanto nós estamos fazendo esse estudo, nós vamos compartilhando isso na internet também. De modo que, ao mesmo tempo em que eu faço meus estudos de forma individualizada, eu contribuo também repassando esse conhecimento e aquilo que eu já estou estudando, aquilo que estou aprendendo. Ser um intelectual é, antes de tudo, alguém que serve à humanidade, alguém que não visa necessariamente buscar apenas algo para si, mas alguém que quer contribuir também com o seu próximo, usando então outra palavra que poderia ser utilizada, né? A caridade. E é uma caridade de tentar melhorar aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão junto com você, e é esse justamente o papel do canal Três Vias, né? Apresentar bom conhecimento, apresentar obras que vão contribuir para essa sua jornada de estudos, e esperando que algum dia
talvez algum de vocês aqui que assiste o canal possa apresentar uma grande obra e, logicamente, vai ser algo fascinante, né? Ou que eu mesmo apresente alguma obra que as pessoas possam ver ali algo de produtivo, algo bom. Então, é sempre nesse sentido, buscar contribuir com o próximo, buscar também, ao mesmo tempo, se desenvolver e se desenvolvendo, produzir algo sempre para a humanidade e que seja algo atemporal. Então é isso, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, deixe nos comentários, né, o que você acha da vida intelectual, se você se considera alguém que quer entrar nessa jornada de conversar com os grandes autores e produzir algo, ou se você simplesmente quer aprender com esses grandes, né, se tornar uma pessoa erudita, se tornar uma pessoa mais informada, se tornar uma pessoa que tenha um intelecto razoável. Então isso é interessante também e faz parte, né, justamente daqueles que querem se desenvolver e que querem produzir algo que seja bom para si e para a humanidade também. Então é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.